Olá, tudo bem? Eu sou a professora Alcione e hoje eu vim trazer ideias maravilhosas de propostas que você poderá estar fazendo aí com sua criança. Porém, essas propostas são bem divertidas e criativas e são propostas que vocês vão fazer com a criança do maternal 1 e vai usar como matéria-prima a natureza. Então vamos nos divertir e aprender com essas propostas? Você já parou para observar a sua criança enquanto ela se diverte pintando? Colorir é muito importante para a sua criança, pois vai desenvolver habilidades que ela vai precisar. Quando ela está pintando ou desenhando, a sua criança ela vai estar desenvolvendo a criatividade, ela vai estar desenvolvendo a concentração e também ela vai estar desenvolvendo o seu lado artístico. Por isso que é tão importante você estar dando para a sua criança, para ela estar trabalhando com essas cores tão maravilhosas. Então, na nossa proposta de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho de todas essas habilidades da criança. E você provavelmente já deve ter ouvido alguém falar em algum momento que as cores elas são tão importantes que ela vai influenciar até mesmo na alimentação da sua criança. Você já ouviu isso, não já? Isso mesmo. Quanto mais colorida é a alimentação da criança, mais divertida e mais atrativa vai chamar a sua criança. E você, sabe qual é a principal fonte para todas essas cores maravilhosas? Eu sei que você deve ter acertado aí na sua casa. É a natureza. É ela que nos fornece essa maravilha toda. E com elas a gente também recria novas cores, deixando o nosso mundo ainda mais colorido, o nosso mundo mais bonito e também poético. E você ouviu a palavra poético? Poesia é uma coisa maravilhosa e que tal se eu e você fizesse um acordo maravilhoso para fazer com que a sua criança ela goste mais de poesia? Eu tenho certeza que você deve ter pensado assim, professora, mas fazer um acordo com a minha criança para ela gostar de poesia? Como assim? É isso mesmo. E não é tão difícil não, é muito fácil. Quer saber qual é o acordo? É você ler e também você recitar a poesia para a sua criança. Não é fácil? Por isso mesmo que a nossa primeira proposta de hoje, nós iremos apresentar para vocês uma poesia muito linda, que ela vai falar das cores, ela vai falar dos animais e de muito mais. E para você poder fazer isso, você vai organizar assim, um espaço maravilhoso com algumas coisas para deixar esse momento bem legal com a sua criança. Você vai precisar de alguns recursos, então você vai precisar, por exemplo, de tampinhas de garrafa, você vai precisar de tinta guache, você vai precisar de pincel, vai precisar de lápis de cor, vai precisar também do caderno da criança, você vai precisar de um tapete. Se você não tiver um tapete, você pode também estar utilizando uma toalha. Essa toalha ou esse tapete você vai organizar no espaço bem legal, vai deixar bem aconchegante. Depois você vai chamar a sua criança e vai assistir e ouvir com ela a nossa poesia. Aí você vai falar assim, professora, mas como é que eu vou fazer para ler essa poesia para minha criança? Você vai ler a poesia Cores Primária, da professora Alba Marília. Você vai ler compassadamente esta poesia, dando ênfase às rimas. Depois que você fizer isso, você pode também, para poder você trabalhar a curiosidade e também aguçar e trabalhar a oralidade da sua criança, você pode estar fazendo algumas perguntas. Por exemplo, quem é que mora na casinha vermelha? Quem é que mora na casinha amarela? O que que ela faz? E quem será que mora na casinha azul? E a lagarta? Ela virou de quê? Então, depois que você fizer todo esse trabalho com a sua criança, aí sim, agora eu vou te convidar para a gente descobrir quem realmente mora nessas três lindas casas. A casa vermelha, que eu estou muito curiosa, a casinha amarela e também na casa azul. Então, para a gente descobrir, a gente vai ler o poema e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá bem? Então, vamos lá. O nosso poema é Poema das Cores Primárias. Quem será que mora na casinha vermelha? Vamos ver? A Joaninha! Ela voa de folha em flor. Olha, com suas lindas pintinhas. Na casinha amarela, vamos descobrir quem mora nela?
Na casinha amarela mora uma menininha de vestido amarelo que gosta de banana com marmelo. E na casinha azul, quem será que mora nela? Vamos descobrir agora. Na casa azul mora a Azuleta. Antes era uma lagarta e hoje é uma bela borboleta. Muito lindo esse poema, não é mesmo? Agora, que tal a gente fazer outras coisas para deixar esse poema ainda mais bonito e mais chamativo para a sua criança? O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou retirar essa casinha amarela e vou colocar aqui, porque eu vou te dar outra ideia para você fazer com a sua criança, além dos poemas. Aguarda só um pouquinho. Depois que eu tirei a casinha, agora a gente vai organizar agora o espaço, porque agora a gente vai ter novidade. Você vai precisar agora de lápis coloridos, de tampinhas de refrigerante iguais a essa e também de pecinhas de montar. Você também pode estar utilizando potinho de sorvete, se você tiver disponível na sua casa, ou também algum material que você vai encontrar na sala, na cozinha e também no quarto. Vai do que você tiver disponível. Depois que você organizou esse espaço com esse material, aí você vai convidar a sua criança, novamente, para você mostrar para ela as cores que foram trabalhadas no poema Cores Primárias. Então, vamos lá? Você vai mostrar para a sua criança a cor, por exemplo, a cor vermelha, o amarelo e também azul. Feito isso, você vai pedir para a sua criança falar o nome do objeto e também vai falar a cor que representa cada objeto. Assim, você pode escolher qualquer um do material que você tiver. Então, vamos começar com as tampinhas. Você vai mostrar para a sua criança, ela vai falar a cor, aqui no caso é o amarelo, e também vai falar qual é o nome do objeto, tampinhas de garrafa. Uma dica bem legal é que quando a criança estiver respondendo o nome do objeto e a cor, é bem interessante que você, juntamente com a sua criança, forme pequenos grupos com esses objetos que você tem disponível. Assim, ó, amarelo desse lado. Feito isso, você vai escolher mais outro objeto para que a sua criança ela possa falar o nome e as cores. Mostra novamente, aí o lápis azul. A mesma forma que você fez com a tampinha amarela, você também vai fazer com o lápis azul. Vai colocar em pequenos grupos, assim. Tá faltando uma cor, não tá? Então, vamos para a próxima. Pegando outro objeto, você vai mostrar para a sua criança novamente e ela vai falar a cor e também vai falar o nome do objeto. Aqui, no caso, é uma pecinha de montar e a peça é vermelha. Mesma coisa você vai fazer aqui. Quando você observar que todos os objetos que você tem disponível, eles já foram colocados em todos os grupos que você fez com a sua criança, ótimo, você vai recolher esse material. Porque além dessa proposta, a gente também tem outra dica para você. Aí você vai recolher novamente as cores, assim, do jeito que eu estou fazendo, e vai deixar o espaço livre para a sua criança. Feito isso, você vai disponibilizar para ela agora tinta guache, também nas mesmas cores do poema. Amarelo, vermelho e o azul. Você também vai precisar estar disponibilizando para a sua criança o pincel, para poder ela estar pintando. Ah, professora, mas na minha casa não tem pincel. Não tem problema, porque aqui também eu não tenho pincel. Você pode estar utilizando, pedindo para a sua criança estar usando a pontinha dos dedos para poder ela estar fazendo a pintura, certo? Feito isso, você também vai disponibilizar para a sua criança uma folha. Pode ser a folha
A3, que é essa grande aqui, ou também pode ser a folha A4. Mas você também pode estar utilizando o caderno da sua criança. Aí o que você vai fazer? Como a gente está trabalhando com o poema cores primárias, e nas cores primárias a gente tem as 3 casinhas que você viu aqui no nosso cenário, você vai estar pedindo para a sua criança também reproduzir essas casinhas na folha. Aí eu vou fazer o primeiro, vou usar a pontinha do dedo para estar fazendo o desenho nessa folha. Assim, ó. Ah, professora, mas a minha criança vai se sujar com essa tinta. Não tem problema não. Sujando, ela também vai aprender. Aí aqui, ó, a sua criança vai fazer o desenho da casa. Tá? Casinha amarela, porque foi a primeira casinha lá, a segunda casinha do nosso poema. Né? É interessante nessa proposta que você deixe a sua criança criar o desenho da forma dela. Né? Eu desenho a minha casa assim, usando as formas geométricas. Mas a sua criança pode muito bem desenhar essa casinha da forma dela. Aí depois, no final, é só pintar cada casinha de acordo a poesia. Ó. Aqui eu vou pintar ela toda de amarelinho. Uma coisa bem interessante é que quando sua criança estiver fazendo essa proposta, você elogie a sua criança. O elogio é muito bom, não é? E faz parte da infância dela. Quando você elogia a sua criança, ela vai se tornar uma criança mais segura e vai fazer todas as propostas com o maior prazer, não é mesmo? Na nossa segunda proposta, voltamos novamente, mas com a mesma ideia de estar usando as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, que a gente viu no poema. Agora a gente vai fazer bem diferente. Lembra quando você era criança que você saía na natureza recolhendo um monte de coisa bem legal? Aqui também vai ser dessa forma. Na nossa proposta agora, chamada Que bichinho eu tenho no meu quintal, a gente vai fazer uma coisa bem divertida. Você vai convidar a sua criança para ir até no seu quintal, então ao redor da sua casa, e vai também com a sua criança recolher alguns objetos bem legais que vai ter lá. Por exemplo, pedra. Você vai trazer essas pedras porque a nossa proposta agora é bem alegre. Você vai recolher essas pedras com a sua criança, vai montar um espaço bem legal, igual esse aqui do nosso cenário, e vai mostrar para a sua criança algumas plaquinhas, igual essas que estão aqui, ó. Aqui eu tenho 3 plaquinhas de animais diferentes que vivem no jardim. Feito isso, você vai mostrar para a sua criança e vai pedir para a sua criança escolher um desses animaizinhos e com a pedra que ela vai estar na mão, aqui eu já tenho, ó. Você vai pedir para a sua criança escolher um desses 3 animais e vai pedir para ela estar desenhando usando as cores que ela viu no poema. Eu, por exemplo, como eu vou fazer, eu escolheria a joaninha. E de acordo com a cor da joaninha, que é o vermelho, eu utilizaria a tinta guache vermelha. Você também pode estar fazendo isso com a sua criança. Então, essa proposta é muito interessante porque, além de você estar trabalhando com os animais, você também está trabalhando com a sua criança as cores. E as cores, como eu já falei, causa muito fascínio. Então, essa é uma proposta maravilhosa e fácil que também está bem pertinho do seu alcance. Chegamos à nossa última proposta, que cores tem o meu jardim? E eu quero te convidar para fazer um passeio bem legal, onde você vai conhecer a diversidade de cores tão existente da nossa natureza, que você também vai fazer com que sua criança ela perceba essas cores de uma forma bem legal. Para isso, você vai organizar um material para você estar utilizando. Você vai precisar de graveto, liga, barbante, tesoura, algumas sementes, pedra, folha e tudo mais que você encontrar no passeio que você vai fazer com a sua criança. Mas para você fazer esse passeio com a sua criança, você vai chamá-la e vai falar para a sua criança que vocês vão visitar um lugar bem legal que é a natureza. Quando você estiver nesse passeio com a sua criança, você vai pedir para a sua criança observar todas as cores que tem nesse espaço e mostra para ela que essas cores elas estão presentes em todas as partes. Então você também vai solicitar para a sua criança estar recolhendo folhas, galhos, sementes, porque vocês vão precisar para a nossa proposta agora, certo? Depois que você fizer esse passeio maravilhoso, você vai voltar para a sua casa com a sua criança, vai organizar um espaço bem legal, pode ser com um tapete, pode ser com uma lona,
lona ou até mesmo com um pedaço de folha, e você vai colocar todo esse material em cima desse espaço, igual eu coloquei aqui. Se você verificar que um desses materiais que você recolheu, mas a sua criança está quebrado, não tem problema não, porque também vai fazer parte da pesquisa. Depois que você fizer isso, você vai chamar a sua criança e vai falar para ela que vocês vão fazer um lindo pincel para vocês pintarem junto. Aí você fala, mas como eu vou fazer um pincel, professor? Eu nem sei fazer um pincel. É simples. Você vai escolher o mango, que é esse pedaço aqui de madeira, que você recolheu junto com a sua criança. Você vai pegar esse mango. Sabe aquelas folhas que você recolheu mais sua criança? Você também vai pegar essas folhas, vai fixar na madeira. Tá vendo aqui? Ó, eu já tenho prontinho para poder facilitar. Você vai pegar isso aqui, ó, e vai pedir para a sua criança estar fazendo os desenhos de tudo que ela observou lá fora. Você vai usar todas as cores que foram faladas no poema anterior, cores das cores primárias, que é o azul, vermelho e também o amarelo. Você vai disponibilizar para a sua criança e deixa ela usar a criatividade dela para pintar a folha do jeito que ela quiser. E no final da proposta, sabe o seu pincelzinho? Ele também pode virar uma linda vassourinha. Tá vendo que proposta legal e riquíssima? Essas propostas proporcionarão à criança aprendizagens como desenvolver a linguagem oral e escrita, desenvolver a imaginação, a criatividade e a autonomia, exploração das características dos objetos, comunicar-se no cotidiano, desenvolver a concentração, desenvolver a coordenação motora fina e demonstrar interesse e atenção ao ouvir histórias, poemas ou outros textos, dialogar com adultos, demonstrando seus desejos e interesses, conhecer e identificar algumas cores, manipular materiais diversos e variados para comparar diferenças e semelhanças entre elas, explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. As nossas propostas de hoje chegaram ao fim. Espero que vocês tenham amado as nossas dicas de hoje. Você também poderá estar acompanhando as nossas propostas pela ferramenta Paula's Homeschool e também pelo canal 5.2. E não se esqueça que as propostas para o Maternal 1 são apresentadas todas as terças-feiras e às sextas-feiras também. Então, até a próxima!